Fala, seus mal diagramados, esta semana ficou marcada como uma das mais insanas e caóticas da história do Brasil. Logo na segunda-feira, 3 de outubro, um dia após o fim do primeiro turno, o gabinete do pavão misterioso resolveu alugar a opinião de um satanista de condomínio para que ele alegasse que o capeta tinha sido acionado para ajudar o Lula a vencer a eleição. Em questão de horas, o sujeito foi desmascarado e descobriram que, na verdade, ele já havia dito em podcasts que era eleitor do mito. Só que mais do que desmoralizar esse pateta com aparência de vocalista de banda screamo, apoiadores do Lula resolveram trucar e ir atrás de conteúdos antigos que relacionassem o excrementíssimo com o ocultismo e seitas questionáveis. E nem foi difícil. Desde terça já descobriram que Jair é simpático à maçonaria, o que é abominado pelos evangélicos, e também tem tendências canibais ao dizer para o The New York Times que morre de vontade de experimentar uma sopinha de índio com banana da terra. Essas exposições do mito devem mudar alguma coisa no cenário eleitoral? É difícil dizer, mas recordar o lixo que esse ser humano é não deixa de ser obrigação para quem quer vê-lo não no Planalto, mas na Papuda a partir de 2023. Além dessas baixarias deliciosas, a semana ficou marcada também pelo presidente e seus apoiadores fazendo de tudo para ter desempenho até pior na região Nordeste durante o segundo turno. Simone Tebet declara apoio a Lula e avisa que o orçamento secreto será exposto como o maior caso de corrupção da história deste país. Apoiadora do Jair morre em Goiás ao tentar comprar picanha do mito por apenas R$ 22. André Valadão e Jorginho Melo divergem sobre maçonaria e abrem conflito dentro da direita oligofrênica. E João do Ratos de Porão convida Digão do Raimundos para uma trocação de porrada sincera. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! Pela segunda eleição seguida, Bolsonaro teve desempenho pífio no Nordeste. Região que pode até ter elegido umas figurinhas nefastas como Stevenson, Collor no passado e Girão, mas que para presidente rejeita completamente o mito, graças a Deus. E ao invés de tentar buscar apoio desse eleitorado, o que o presidente e seus eleitores limítrofes têm buscado é ofender ainda mais os moradores daquela região, dizendo que são analfabetos políticos. Caso, por exemplo, de Flávia Moraes, vice-presidente da Comissão da Mulher da OAB de Uberlândia, que se reuniu com as amiguinhas a Tura ou Surta para dizer que não vão mais gastar dinheiro nas praias do Nordeste. A todos aqueles brasileiros que a partir de hoje tem que ser muito inteligente. Nós geramos emprego, nós pagamos impostos. E sabe o que a gente faz? A gente gasta o nosso dinheiro lá no Nordeste. Não vamos fazer isso mais. Vamos gastar dinheiro com quem realmente precisa, quem realmente merece. A gente não vai mais alimentar quem vive de migalha. Vamos gastar o nosso dinheiro aqui no Sudeste ou no Sul ou fora do Brasil, que inclusive fica muito mais barato. Entende? A gente que deixou de ser palhaço a partir de hoje. Tá certo, gasta aí nas praias de Minas Gerais mesmo. Depois da exposição e repercussão, Flávia pediu licença do cargo para tratar da saúde mental porque, sabe como é, né? A esquerda que não aceita xenofobia é muito tóxica. Ainda no aguardo do vídeo de desculpas, com uma blusinha branca com estampa da Pequena Sereia, dizendo que quem a conhece sabe que não é verdade que ela pensa assim. Inclusive, ela adora Elba Ramalho e Fagner. Como o apoiador do Jair sempre se identificou com o discurso dele, o presidente não poderia frustrar o eleitorado e defender o nordestino. Muito pelo contrário, aproveitou o clima de xenofobia pop para dizer que 1/3 dos estados do Brasil é composto por gente analfabeta e sem cultura. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados.
Esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra, leva ao analfabetismo, leva à falta de cultura, leva ao desemprego, leva à falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo. Por isso que o Nordeste está atrás de quase todos os índices, levando em conta outros estados, porque sempre a esquerda dominou. Vocês têm a chance agora de começar a se libertar. Minha esposa é filha, né, de um cearense. A minha filha é neta de um cearense. São Paulo é a cidade que tem mais nordestino do Brasil. Nordestino de São Paulo. Ligue para os seus familiares. Fala que eles podem se libertar. Ironicamente, os estudantes de lá apresentam ótimas taxas de desempenho no Enem. O que, claro, só ajuda a constatar que quem é de fato analfabeto nessa história é o excrementíssimo. Se liga só nesses números. O orçamento secreto equivale a pelo menos 500 mensalões. Ou, se quiser uma comparação mais popular e que sirva para ser compartilhada no grupo da resenha de Zap, a manutenção desse esquema criado pelo Jair Bolsonaro daria para bancar 2 Copas do Mundo por ano aqui no Brasil. Mesmo sendo um escandaloso mecanismo criado para beneficiar o centrão e os currais eleitorais de políticos adiposos com cabelo a caju, a exposição desse caso na imprensa é bem menos histérica do que foram os escândalos da era do PT, que sempre apareciam no Jornal Nacional com aquele duto de esgoto jorrando notas de reais atrás do William Bonner. E não, isso não sou eu quem diz, porque eu sou uma pessoa simpática à esquerda e vocês poderiam encarar com certa suspeita. Quem disse isso foi Simone Tebet, senadora ruralista do Mato Grosso do Sul, que votou a favor do impeachment da Dilma. Em entrevista ao Flow Podcast, a parlamentar declarou que quando detalhes do orçamento secreto vierem à tona, descobriremos como foi possível, por exemplo, que uma cidade do interior do Maranhão tenha recebido verba para extrair 14 dentes de cada cidadão. O relator, ele vai sozinho comandar 19 bi para o executivo. Esse dinheiro vai, mas ele vai sem rubrica, sem autoria. Parece secreto. Ele é secreto, porque eu não sei. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Exemplo, numa cidade do interiorzinho do Maranhão, fez mais exames de HIV que toda a cidade de São Paulo, de 12 milhões de habitantes. Tem uma cidade que diz que extraiu, num único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então eu posso estar falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, me paga. Então não estou falando daquela coisa de levar 10%, não. Estou falando de nota inteira. Pode ter o dinheiro ter saído de Brasília, chegado lá e ido pro bolso de alguém. Não tem sentido as menores cidadezinhas do Maranhão receberem os maiores recursos desse orçamento. E aí você vai puxar a fila, é porque ele é secreto, eu não sei de onde saiu, quem foi o autor, quem tem a digital, quem tem a rubrica, eu não consigo controlar. Ainda não sabemos, mas esse lugar pode virar destino turístico e aproveitar a fama de ser o município com maior quantidade de banguelas do mundo e, ao mesmo tempo, alertar os visitantes para os perigos da cárie, gengivite, tártaro e periodontite. Outra cidade, no entanto, conseguiu a proeza de realizar mais exames de HIV do que toda a capital paulista. Nesse caso, eu não sei por que a Simone ficou tão indignada, os caras dando exemplo de saúde preventiva e a parlamentar criticando, mas é aquilo, é difícil deixar o ser humano satisfeito mesmo, né? Era previsível que a eleição presidencial tinha grande chance de só ser decidida no segundo turno. Paciência. Por isso que o que me deixou indignado mesmo foram os eleitos para o Senado, que a partir de 2023 contará com os seguintes nomes: astronauta brasileiro, especialista em plantar feijão no espaço e vender travesseiro de viscoelástico, eleito por São Paulo. Romário, oportunista na pequena área e na política, representante do Rio. Hamilton Mourão, milico mamateiro e jogador de futevôlei amador, ocupando uma cadeira gaúcha. Damares,
crítica de cinema especializada em princesas da Disney, que ganhou no DF. E Sérgio Moro, cosplay do Batoré e única figura pública que consegue ser mais burra que o Bolsonaro, agora senador pelo Paraná. Imaginei que ele perderia para o Álvaro Dias, e até torci por isso, atitude que surpreendentemente não me envergonha. Tá, um pouco. Mas não rolou. E o Boquinha de Toca CD entrou. E já entrou querendo mais. Ao comemorar a vitória, usou uma faixa presidencial. Essa imagem é aterrorizante, sim. Mas o uso de faixa sem estar na presidência costuma ser um mau presságio. Witzel fez o mesmo e perdeu o cargo para Cláudio Castro, que até hoje ninguém sabe de que bueiro saiu. No fim de semana em que ocorreu o primeiro turno, o frigorífico Goiás teve uma criativa ideia para cometer crime eleitoral. Quem aparecesse com a camiseta da seleção pagaria apenas R$ 22 no quilo da picanha do mito, preço que não é praticado nesse corte bovino desde 1995. O resultado do devaneio empresarial, preparado sob medida para receber uma multa salgada do TSE, foi o óbvio. Muita aglomeração e empurra-empurra do gado que compareceu ao açougue. Dentro da loja aconteceu um fato inusitado e que demarca bem o que é o bolsonarismo. Uma senhora morreu em decorrência do tumulto. Um retrato em verde e amarelo da morbidez e também da estupidez dessa seita política. A família sai de casa para comprar a picanha do mito, mas volta com um presunto embalado numa camisa da CBF. Fazer o quê? Eu lamento, não sou nem coveiro e muito menos açougueiro. Às vezes é difícil entender a origem de certas figuras da nossa política. Por exemplo, o que é um Cláudio Castro? Um Tarcísio eu sei que é um milico planilheiro, mas Cláudio Castro, na minha visão, é apenas um oportunista avulso, que não se encaixa tão bem em arquétipos. O mesmo vale pro padre... Kelvon. Oi, Matias. Padre Kerfson. Kelson. Padre Kelmon. Kelmon. Não, Kelvin. Desisto. Padre Digimon. Laranja. Ah, candidato padre. Pode ser. Melhor do que o original. Você encontrou ele no aeroporto? Sim. Zoou da cara dele? Muito bem, Matias. Tá indo muito bem. Miau. Bom, o candidato padre do PTB. Além de ser padre de mentirinha, ninguém compreende como, do mais absoluto nada, essa figura começou a ter algum capital político. Tudo bem que o frila de cabo eleitoral do Jair foi encomendado só até o final do primeiro turno. Mas para nossa infelicidade, ele continuará por aí. Fantasiado, quem sabe, né? Aproveitando a exposição que teve em 2022 para tentar uma vaguinha na Câmara daqui 4 anos. E sim, já está praticamente eleito, caso não vazem o histórico de busca dele no Google. Mas enquanto o Kellogg's não tem imunidade parlamentar, o que a oposição a esse cosplayer religioso pode fazer é o que realizou uma moça no aeroporto, e o Matias também, ao recomendar que Kumon retire a batina agora que a farsa acabou. Ô padre, São João já passou, padre. São João já passou. São João já passou, pode tirar a fantasia. Não, isso não é fantasia, não. É sim, é sim. A senhora provoca, né? Eu sei, não evita que ele tente alçar voos maiores que o padre do balão na política, mas ao menos é bastante divertido. Sempre que um bolsominion fala que as escolas são redutos de doutrinações esquerdistas, eu peço para que essa pessoa me dê um exemplo, só um exemplo de um colégio que faça isso e, se possível, me leve até lá.
Na verdade, só quem é professor sabe que esses redutos estão bem longe dessa realidade. A conversa na sala dos professores, inclusive, se assemelha mais a uma reunião do Partido Novo do que a uma entrevista do Rogério Skylab com o Zé Celso Martinez Correia. Nas universidades públicas, a mesma história. Todo dia aparece um tiozão do Zap para dizer que os alunos passam 4 anos realizando orgias e fumando maconha, o que também não condiz com a realidade. Quase todos aqueles que estudaram numa instituição do tipo não tiveram a experiência que eles dizem que todos têm, o que faz muitos ex-alunos cogitarem a seguinte hipótese: será que não me convidaram porque eu sou feio? Já nas escolas militares, a doutrinação e a lavagem cerebral rola soltinha e livre, e os envolvidos até se vangloriam de fazer não só as crianças irem vestidas de farda para as aulas, como ainda obrigam os alunos a interpretarem verdadeiras esquetes de humor cada vez que um professor adentra a sala. Turma de pé 2? Sim! Turma sentido? Permissão, senhora magnífica, excelentíssima, extraordinária professora de matemática? Permitido. Mulherora? Mulherora, senhora, a hora é o segmento de tempo equivalente a 60 minutos? É a 24ª parte do dia solar? Ou o tempo que a Terra precisa para girar em torno do seu próprio eixo? A hora não é antes da hora. Depois da hora também não é a hora. A hora é agora. No inglês, the timer is now. No espanhol, la hora é a hora. No árabe, hamdalabala. No japonês, mukutu. E agora são exatamente 9 horas, 32 minutos, 27 segundos, 28 segundos, 30 segundos, senhora! Não sou da área da saúde, nem da psicologia em específico, mas isso me parece muito mais traumático do que conviver com um professor de educação artística bicho grilo Zé Violão. Pelo menos muita gente que passou pela escola militar sairá pronta para ser sucessora do Adnet e da Tata Werneck na televisão. Com a exposição de integrantes do governo se encontrando com maçons, a pergunta da semana é: cristão pode ou não frequentar a maçonaria? A resposta é: depende. Se o catolicrente em questão for um mito, ele pode contar com a pronta defesa de Silas Malafaia, que acredita que um presidente deve dialogar com todas as religiões e seitas. Menos, claro, com o candomblé e com a umbanda, né? E eu nem preciso dizer o motivo, porque vocês sabem e eu cansei de tomar processo. Povo abençoado do Brasil, eu tô aqui em Belo Horizonte com um grupo de amigos aqui no almoço, comemorando o aniversário desse amigão aqui, pastor Jorge Linhares. Colocando aí um vídeo aí nas redes sociais de Bolsonaro em 2017, quando ele não era nem candidato a presidente, uma loja maçônica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O presidente é presidente de todos. Ele na igreja evangélica, na igreja católica, outras religiões, ou na maçonaria, que é uma sociedade, isso é questão dele. Eu não sou maçom e não adianta querer manipular vídeo meu. Sou contra que um evangélico seja maçom. Tem algum maçom aqui? Não. Então, amigos, aqui é a verdade. Não adianta que o povo evangélico tem discernimento. Não vão manipular os evangélicos. Você não quer viralizar um vídeo de Lula, num ritual, tomando passe de uma mãe de santo e jogando pipoca em cima dele? Não querem, não? Ô, minha gente, vamos deixar de besteira. Jorginho Melo, o Mobral que provavelmente será eleito governador de Santa Catarina, também teve salvo-conduto para apoiar esse grupo cada dia menos discreto e secreto. O Vinagre chegou até a assinar documentos se comprometendo a agir como um verdadeiro maçom no governo. Me comprometo como um verdadeiro maçom, que meu governo será pautado dentro dos princípios e ordem da mais pura integridade e honestidade. Para tanto, publicamente assinarei o Código de Conduta do Maçom no exercício da atividade política. E o que isso significa na prática? Não sei, mas suspeito que tem a ver com sempre arranjar desculpas para deixar a mulher em casa e se encontrar com aqueles brothers exalando sabonete senador e alfazema na loja maçônica. Mas se a resposta é ambivalente para alguns, saibam que André Valadão discorda de vocês.
Para ele, cristão tem que frequentar a palavra e religião que Jesus é o centro. Pastor crente pode frequentar a maçonaria, ou no meu entender, não. Toda e qualquer filosofia de vida que não é cristã, baseada na palavra e Jesus é o centro, nenhum cristão deve frequentar nada de nada. Então, sendo assim, posso presumir que Jorginho, Jair e Mourão são hereges? Se sim, compartilhem no zap da Tia Evangélica até ela te bloquear. Um dos mistérios dessa eleição é o que teria motivado ACM Neto a fingir que era pardo depois de quase 6 décadas vivendo oficial e confortavelmente como um branco por maioria de votos, condição cromática de quase todos os brasileiros. Foi uma aposta extremamente equivocada de Grampinho que, ao insistir no personagem afroconveniente, perdeu a liderança na disputa pelo governo da Bahia e entra no segundo turno atrás de Jerônimo Rodrigues, do PT. E o posicionamento transracial do candidato do União Brasil incomodou até mesmo os católicos baianos, que fizeram uma vigília para que ACM Nego não se torne o próximo mandatário do estado. Ai, livrai, livrai-nos de Neto, livrai, livrai, livrai-nos de Neto, tirando o direito de todo servidor. Senhor, nos livrai de Neto opressor. Você tá indo pra onde? Tô indo no Planalto orar pra Deus derrotar Satanás naquele lugar que é Bolsonaro. Orar pela derrota dele naquele lugar. Em nome de Jesus. E ninguém vai me impedir, porque o poder de Deus está aqui nas minhas mãos e eu vou orar lá agora. Definitivamente, 2022 foi um ano em que esse político perdeu tudo. Perdeu o DEM para o Luciano Bivar, perdeu a identidade racial e pode perder a eleição. Só não perdeu o cabelo porque ele nasceu praticamente grudado à sobrancelha do ACM, o que transforma o candidato no homem com menor probabilidade de calvície dentro da Bahia. Em 2018, Mano Brown deu recado para os partidos de esquerda, em especial ao PT, durante ato de campanha de Fernando Haddad. Naquela ocasião, alertou que era preciso voltar às bases. Não adianta apenas insistir em showzinho repleto de projaquianos e cantores Nova Brasil FM fazendo o L. 4 anos depois, o cantor usou o espaço do próprio show para fazer um novo alerta, que dessa vez é endereçado para os negros que prosperam e uma indireta para Neymar Júnior. Mano Brown comentou que o negro que enriquece no Brasil começa a se achar branco, realizando um caminho diametralmente oposto ao de ACM Nego, Neto, Pardo, o ACM. E sem infantilizar ou desumanizar o eleitor, e o fã do rap determinou que eles são adultos e livres para escolher. Só não vai mais adiantar que não foram avisados pela segunda vez do que estará por vir. Ou seja, quem meter o meme do Pikachu surpreso depois dos desbandos de mais 4 anos de Jair estará implorando por esculacho em praça pública. Digão do Raimundos é uma figura triste e cômica que se encaixa naquele perfil de playboy revoltadinho sem causa que adere a símbolos da cultura pop sem nem fazer ideia dos seus significados. Nos anos 90, por exemplo, usava um adesivo do Che Guevara na guitarra, mas quase 30 anos depois é defensor escancarado dos ideais bolsonaristas. Embora o suposto músico tenha certa vergonha de declarar em público que está morrendo de vontade de colar um adesivo do mito no seu instrumento, ele não consegue esconder o alinhamento à família nas declarações que expõe nas redes. Ao se posicionar assim, começou a colecionar alguns inimigos no rock nacional, como Tico Santa Cruz, que já desmascarou durante uma live como o Digão consegue ser mais analfabeto político do que musicalmente. Por outro lado, o João do Ratos de Porão perdeu totalmente a paciência com o integrante do Raimundos e o convidou para uma luta num ringue ou para um duelo de bang bang para ver se o cara é bom mesmo em trocar tiro. Vim a público hoje porque é o seguinte, tem um negócio que já está me incomodando faz um certo tempo. Parece que o Digão do Raimundos, na sua falta de inspiração musical, se é que algum dia teve alguma,
O jeito que ele descolou pra aparecer é ficar atacando a minha banda e meus companheiros de banda. Tô aqui publicamente te fazendo um desafio, saca? Vamos nós dois num ringue, né? E vamos sair na porrada. Vamos ver se você se garante, se é tudo isso mesmo que você é aí na internet, né? E se não quiser sair na porrada, quiser fazer um duelo, igual o filme de Bang Bang antigo, a gente faz também, porque você é bolsominion, né? Você deve ter alguma arma aí. Então é o seguinte, meu irmão, tu lava a boca com sabão pra ficar falando da minha banda, viu? Outro dia me trombou lá, trombou o gordo, né? No rolê aí, ficou com mão, né? Hominho do caralho de internet, é isso que você é, né, meu irmão? Paciência aqui acabou, meu irmão. O convite está feito e eu espero que alguma emissora transmita isso por pay-per-view. E se não tiver o menor interesse no evento, acredito que caiba a Galãs Feios organizar esse embate. O mais fantástico nessa provocação foi quando o João disse que, se Digão quiser ver o oco, é só abrir a própria cabeça no meio que verá, seu otário. Nada como ofender alguém tendo como base a própria obra da pessoa. E se você chegou até aqui e sabe que precisamos da sua ajuda, aqui no primeiro comentário tem os nossos apoios. Vamos lá, gente, depois não reclame que o nosso canal acabou por causa de um monte de processo. Nos ajude aí, eu sei que R$5 não vai fazer diferença pra você no mês e pra gente vai fazer muita, tá? A partir de R$5 no Apoia-se é possível colaborar com a gente mensalmente. Mas também, se quiser mandar 1.000, 1 milhão, 10 milhões de reais, tem aqui o nosso Pix, nossa conta PayPal e nossa conta corrente. Aqui no YouTube tem o botãozinho do Seja Membro para você também ficar sócio aqui da Galãs Feios e receber esse monte de vídeos, entrevistas, cortes e lives toda semana. Todos os dias, né? Você também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E se você é um desses ainda, que acredita que é um maçom rico, formoso e brilhante, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.